Para você na Wesley Lemos, ele está na Avenida JK, o escritório, em frente ao escritório do advogado de defesa do Anderson Robson Barbosa. O Anderson é procurado pela polícia japonesa, suspeito então de cometer um duplo assassinato da própria esposa e também da filha. Comentava agora há pouco, Wesley, que a imprensa japonesa está de plantão aí também, aguardando novidades sobre esse caso, né? Esse caso teve repercussão mundial, né, Parra? Principalmente no Japão, onde aconteceu o crime, já que não são comuns crimes como esse no país. O detalhe é que no dia 22 de agosto, a Manami Aramaki, então de 29 anos, desapareceu. A filha dela também não fez mais contato com a família, né? A filha tem apenas 3 anos, ela não fez contato com a família. E a família, então, da Manami achou estranho e no dia 24 de agosto foi até o apartamento em que ela morava com o Anderson Robson Barbosa, o londrinense de 33 anos. Quando a família chegou neste apartamento, encontrou, então, os corpos da esposa dele e também da filha. Já estavam lá no apartamento, elas estavam sem vida, inclusive a faca que foi utilizada nesse crime estava dentro do apartamento. Ele é considerado o principal suspeito pela polícia japonesa. Então há a expectativa que ele seja preso aqui no Brasil. Essa expectativa tomou conta da imprensa japonesa, que se deslocou até Londrina. Inclusive, neste momento, alguns repórteres, né, algumas equipes de televisão do Japão estão de plantão em frente ao escritório do advogado de defesa, que é o Hélio Venâncio. Nós também conversamos com o Hélio Venâncio na semana passada. Ele garantiu que o Anderson Robson Barbosa vai se entregar na Polícia Federal aqui em Londrina. Mas ainda não tinha um pedido oficial por parte da Interpol para realizar essa prisão. A Polícia Federal não poderia prendê-lo sem essa oficialização na Interpol. Ontem, a polícia de Osaka, onde aconteceu esse crime no Japão, na província de Sakai, pediu então oficialmente que a Interpol coloque o nome de Anderson Robson Barbosa na lista de procurados, ou seja, na lista vermelha da Interpol. Isso deve acontecer nas próximas horas. A partir disso, ele passa a ser, então, procurado pela polícia. A Polícia Federal pode fazer buscas aqui na região para encontrá-lo ou ele pode se apresentar também na sede da Polícia Federal. Nós conversamos com um jornalista que está em Londrina já há alguns dias, fazendo o plantão, realizando a cobertura deste caso, o Takami Yamaguchi, e ele conversou conosco, deu os detalhes da repercussão deste caso lá no Japão. Inclusive, é um caso que teve uma enorme repercussão em solo japonês. Por isso, a imprensa japonesa veio até Londrina. Ele conversou com a gente sobre a oficialização desse pedido, então, da Interpol, da polícia japonesa, para colocar o nome de Anderson na lista da Interpol. Vamos ouvi-lo. Polícia lá no Osaka, região Osaka, pediu para a lista de vermelha no Interpol. Essa é grande novidade, porque até agora eles não estão investigando sobre o caso e oficialmente saiu do Japão para a Interpol. No Japão, como estão sendo essas investigações? Na verdade, eles estão fazendo uma maior completo para buscando esse suspeito, né? E eles querem pegar mesmo para o suspeito, o suspeito Anderson. Então, finalmente ele conseguiu fazer uma lista de vermelha, pedidos de listas vermelhas de Interpol. Takufi Yamaguchi, então, conversou com a gente. Ele é jornalista, está realizando a cobertura aqui no Brasil. É um correspondente, então, de uma televisão japonesa. O caso teve grande repercussão no Japão. A população ficou revoltada com este crime, em que a mulher, então, de 29 anos e a filha de apenas 3 anos foram encontradas mortas dentro do apartamento em que moravam em Sakai, na província de Osaka, então, no Japão. A expectativa é que o Anderson Robson Barbosa possa se entregar na Polícia Federal em Londrina nas próximas horas ou nos próximos dias. Nós continuamos em frente ao escritório do advogado de defesa de Anderson. Ele já confirmou que vai atender a nossa reportagem, né? Ele prometeu que vai conceder uma entrevista hoje. Nós queremos saber, então, se o Anderson deve se apresentar ou não. Continuamos aqui de plantão. Equipes de reportagem do Japão também estão aqui no local e a qualquer momento eu volto aqui no Balanço Geral. Parra. Obrigado, Wesley, por enquanto. Eu lembro para você de casa que a nossa equipe da Record foi até o Japão, foi até o local onde esse crime foi cometido. E nós tivemos acesso a mensagens
que o próprio Anderson teria enviado para um amigo, dizendo que matou sim a mulher. Segundo ele, os dois estavam tendo um problema no relacionamento. Essa é a mensagem. Obrigado. Coloca, enche a tela para mim. Obrigado, Rudi. Olha, eu não matei a minha filha, eu matei a Manami. Ela matou minha filha, daí foi lamentável. Ninguém sabe, ela tinha problema, ela queria separar fazia tempo. Segundo a informação repassada pelo amigo, que é brasileiro também, amigo do Anderson, pode vir para mim, Rudi, obrigado, viu? Segundo a informação do amigo, os dois estavam tendo problemas no relacionamento. E eles iam se separar, mas o Anderson queria trazer a filha para o Brasil. E a esposa não concordaria com isso, segundo a versão do Anderson. E aí, quando ele chega no apartamento, a filha estaria morta. E eles teriam tido uma discussão, e aí sim ele teria matado a Manami. Só que o advogado de defesa diz que não. Diz que quando ele chega no apartamento, as duas estariam mortas, assassinadas por uma terceira pessoa. Tudo isso são esclarecimentos que o próprio Anderson vai ajudar a polícia a deduzir. Mas para isso ele tem que se apresentar. Desde a semana passada, quando ele teve advogados constituídos procurados pela família, nós aguardamos que ele se apresente. Ele se apresentar não significa que ele seria preso. Agora, no entendimento da imprensa japonesa e da polícia japonesa, ele pode ser preso aqui no Brasil. Então, tudo isso está sendo averiguado pela própria defesa dele. Vamos aguardar os próximos passos. O Dr. Hélio Venâncio falou que vai conversar ao vivo com a gente daqui a pouco aqui na tela do Balanço Geral. É prioridade, assim que ele tiver no jeito, a gente coloca para vocês, viu? 12:02. Wesley Lemos vai voltar com a gente para saber se o advogado lá já chegou. Nós estamos na expectativa da apresentação do Anderson Robson Barbosa e o advogado prometeu falar com a nossa equipe. Alguma novidade por aí, Wesley? O advogado ainda não chegou, Parra. Estamos em frente ao escritório, então, do Dr. Hélio Venâncio, que defende o Anderson Robson Barbosa. Ele já prometeu que vai conversar com a nossa reportagem e nós estamos na expectativa. Também a imprensa japonesa está aqui no local, realizando plantão, aguardando pela chegada do advogado, que deve vir até o escritório a qualquer momento. Ontem, Parra, completaram 2 semanas que os corpos foram encontrados no Japão. No apartamento que fica em Sakai, na província de Osaka, então, os corpos da esposa de Anderson e também da filha dele. A esposa tinha 29 anos e a filha apenas 3 anos de idade. O crime, claro, chocou toda a região de Londrina, por fato que ele é londrinense, é considerado o principal suspeito deste caso, e também os moradores do Japão. Por isso, a repercussão gigantesca desse caso aqui na região. O advogado de defesa já confirmou que ele está em Londrina, que está no Brasil, que deve se apresentar a qualquer momento, então, na sede da Polícia Federal. O advogado disse que estava aguardando o nome dele, então, entrar na lista vermelha da Interpol. Ontem, a polícia do Japão fez o pedido oficialmente para a Interpol colocar o nome dele como procurado. Nossa produção, claro, está monitorando esta lista e também em contato constante com o advogado. Nós continuamos por aqui, Parra. Valeu, Wesley. Prioridade, tá? A qualquer momento o Wesley pode voltar ao vivo para conversar com o advogado para que ele possa esclarecer quando é que o Anderson vai se apresentar. Desde sexta-feira passada, quando a defesa foi constituída, a gente aguarda por esse momento. Vamos continuar acompanhando, tá? Deixa eu chamar o Wesley mais uma vez. O Wesley está de plantão na Avenida JK, em frente ao escritório de advocacia do advogado, um dos que representam o Anderson Robson Barbosa. E havia uma expectativa de que ele conversasse com a nossa equipe para falar do fato do Anderson estar sendo incluído na lista da Interpol, para que ele possa se apresentar à Polícia Federal, para que ele possa dar a versão dele sobre os fatos. Mas até agora, pelo jeito, nada, hein, Wesley? Ainda nada, Parra. Nós estamos em contato constante aí com o advogado, tentamos ligar por diversas vezes, ele não atendeu as ligações da nossa produção nos últimos minutos e estamos aqui aguardando, então, em frente ao escritório do advogado de defesa do Anderson Robson Barbosa, que tem 33 anos e é o principal suspeito de cometer esse crime no Japão. O Dr. Hélio Venâncio, que é o advogado de defesa, já confirmou que ele está no Brasil. E a expectativa, então, que ele deve se apresentar à Polícia Federal a qualquer momento, aí, pelo menos nas próximas horas ou até nos próximos dias, já que a polícia japonesa oficializou, então, o pedido para a Interpol para colocar o nome de Anderson Barbosa na lista de procurados da Interpol. O crime completou 2 semanas ontem. 2 semanas que os corpos foram encontrados dentro do apartamento em Sakai, na província de Osaka, no Japão.
O detalhe, então, que a Anami Aramaki tinha 29 anos e a Lili apenas 3 anos, esposa e filha de Anderson Robson Barbosa. Logo depois que os corpos foram encontrados, ele pegou um avião e saiu então do país, fugiu para o Brasil e as imagens dele no aeroporto foram divulgadas pela polícia japonesa. Esse caso teve grande repercussão, inclusive a imprensa japonesa veio até Londrina, já está aqui na cidade há alguns dias, acompanhando este caso, realizando a cobertura para o Japão. Principalmente no Japão, esse caso teve uma grande repercussão porque essa região não registra muitos casos de homicídio, ainda mais um caso grave como esse. O Anderson é considerado o principal suspeito. A Record TV já entrevistou um amigo dele que comentou, então, afirmou que o Anderson teria chegado no apartamento e encontrado, então, a filha sem vida. E quem teria desferido as facadas na filha seria a esposa dele. Depois disso, ele desferiu as facadas contra a esposa e teria saído do país. Isso foi falado pelo amigo dele, mas o advogado de defesa negou essa versão, falou que ele não teria desferido as facadas contra a esposa, mas também não concedeu mais entrevistas para a nossa equipe. Nós continuamos aqui aguardando, estamos em frente ao escritório dele e, claro, se ele aparecer aqui, eu volto na tela do BG. Parra. Valeu, Wesley, obrigado. Ficam os questionamentos para a gente poder tentar entender esse caso, porque é o próprio Anderson que vai poder se explicar para a polícia. Agora, se ele está no Brasil, se ele está na nossa região, por qual motivo ele não está se apresentando? Seria uma estratégia da defesa para que ele pudesse ganhar tempo nesse caso? Ele tem medo de ser preso, ser levado para o Japão? O entendimento dos direitos internacionais diz que ele não voltaria para o Japão, que o Brasil, por fato dele ser brasileiro nato, não extraditaria o Anderson de volta para o Japão. Ele poderia cumprir a pena aqui? Tudo isso tem que ser esclarecido. Mas o primeiro passo é que o Anderson se apresente, para que o Anderson possa explicar a versão dele. Por quê? Depois de tanto tempo assim, 2 semanas que o crime foi cometido, parece que estão ganhando tempo. Se apresenta, se explica, dá a sua versão e pronto. No meu entendimento é simples. E o espaço continua aberto. Estamos ao vivo aqui até as 2h30. Se o advogado Dr. Hélio Venâncio quiser participar ao vivo com a gente, o Wesley está bem em frente ao escritório. É apenas sair ali para que possa conversar com a nossa equipe. É prioridade para esse assunto assim que ele aparecer, tá, Wesley? Obrigado por enquanto. Wesley Lemos e o Leandro Piva já em cima do lance, apostos para poder ouvir o advogado.